1 Pedro 2, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos ler juntos? Vós, porém, sois raça, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 3 perguntas para nós. Primeira, simples, simplória demais. O que é igreja para você? Segunda, tão simplória quanto a primeira. Qual é o papel da igreja na sociedade? Terceira, mais simplória ainda. Quem é a igreja? Amados, há uma visão equivocada do que é a igreja e qual é o seu papel. Muitas vezes as pessoas confundem a igreja com isso aqui. A gente chama o templo de igreja, mas na verdade o templo não é a igreja. Confunde-se muito o local de reunião com a igreja. E a igreja, na verdade, sou eu, é você, somos todos nós. Que Paulo, escrevendo a Timóteo, denomina de os soldados de Cristo. João, em Apocalipse, denomina a noiva, a esposa. Paulo denomina em Timóteo ainda, 1 Timóteo, ele diz, coluna e baluarte da verdade. Nós somos a igreja. Fomos separados, amados ou amada, escolhida, investidas de poder pelo Senhor para o serviço, para influenciar a sociedade na qual nós estamos inseridos como agente de transformação e não para ser secularizada. Eu gostaria de compartilhar nesta manhã sobre a identidade esquecida da igreja. Vamos lá? A identidade esquecida da igreja. E aqui, o texto que lemos, o apóstolo Pedro está dizendo que essa igreja, que sou eu e você, eleita, escolhida, liberta, salva pelo Senhor, que é para ser a igreja santa, gente que não era, mas que agora sois, a fim de proclamar a verdade do evangelho. Pedro resume muito bem aqui o que é a igreja. Mas qual é essa identidade esquecida da igreja? Em primeiro lugar, quando a igreja se ocupa muito em realizar as coisas erradas. A gente se preocupa muito em realizar as coisas erradas. Quer ver uma coisa? A gente acha que a igreja ela está cumprindo o seu papel correto quando ela tem 380 e tantas reuniões. Tem que ter reunião. Tem que ter reunião. Não tem que ter 12 reuniões, porque se não tiver 12 reuniões, o nosso relatório vai estar errado. Aonde é que está na Bíblia que os departamentos têm que ter reunião mensal? Mas aonde é que está que não deve ter? Tem que ter. Agora a pergunta é, o que está produzindo? O que é produzido nas nossas reuniões? O que é produzido nos nossos ajuntamentos? Distribuímos 70 calcinhas, 180 cuecas, 20 blusas, não sei o que, papapá e tal. Tudo bem, está o relatório aí. Agora a minha pergunta é, efetivamente, quantas vidas foram transformadas, impactadas através das minhas reuniões, das suas reuniões, das nossas reuniões, das reuniões da igreja? Vocês estão entendendo o que está dizendo, irmãos? Muitas vezes a nossa identidade está esquecida, porque a igreja se ocupa muito em realizar coisas erradas.
Tem pessoas que estão na igreja todo dia, com exceção da segunda, porque eu cheguei aqui e falei, irmãos, pelo amor de Deus, segunda-feira, nem uma folguinha. Aí terça tem adolescente, já sai do meio da família, não é assim? Quarta-feira vem todo mundo, aí quinta o jovem já sai, aí fica a família fragmentada, sexta tem não sei o que, sabe? Ou seja, muitas reuniões e pouco resultado, efetividade. Então muitas vezes a gente precisa entender uma coisa, que Satanás tem suas formas de nos golpear. Eu não vou tirar o crente da igreja, mas eu vou dividir a família. Eu não vou tirar o crente da igreja, mas eu vou criar muitas tarefas, de maneira tal que ele esteja tão atarefado que ele não tenha tempo para orar, e nem para ler a Bíblia, e nem para conviver com a família. Vocês não estão entendendo, irmãos? Isso tem acontecido conosco, irmãos? Tem acontecido conosco. Tudo que nós fizermos tem que ser para o reino, e no reino precisa ter resultados efetivos. Tem que ter efetividade. Os nossos calendários estão cheios, mas muitas vezes não tem levado a uma transformação espiritual. O caráter das pessoas continua os mesmos. Quer ver? Tantas palavras, tantas exortações, e a gente acaba fazendo as mesmas coisas todos os anos. Será que a gente realmente, nós como igreja, aí eu vou falar na pessoalidade, cada um tem que ter essa consciência, nós na nossa pessoalidade, será que nós realmente estamos interessados em sermos transformados e mudados? O nosso caráter ser lapidado ao caráter de Cristo? Você já parou para analisar essa expressão, vós sois raça eleita? Os irmãos já parou para pensar? Os irmãos já pararam para pensar sacerdócio real? Já pararam para pensar na expressão que Pedro está falando aqui? De algo tão extraordinário, mas a gente leva a palavra de Deus no senso comum. Muitas vezes nos tornamos assim meros religiosos, as coisas não estão acontecendo na nossa vida, e quando isso está acontecendo nesse contexto geral, nós estamos errados. É a mesma coisa da gente cobrir uma casa com papelão para se proteger da chuva. Nos protege do sol, mas não nos protege da chuva. É cobrir uma casa com papelão e querer que a gente não se molhe. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para que o Senhor possa nos direcionar no caminho certo, para que venhamos fazer as coisas com efetividade. Que as coisas funcionem para a glória de Deus na nossa vida, a começar em cada um de nós. Não é querer que as coisas funcionem para os outros, elas precisam primeiro funcionar para nós. Nós precisamos ser impactados nas nossas reuniões. Nos nossos ajuntamentos, nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus. Nos nossos afazeres como cristão, nós precisamos ser assim. Olha o que Pedro diz aqui. O que é que ele diz no final do versículo? A fim de fazer, de proclamar, de levar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo muda na vida do cristão. O que ele fazia de forma efetiva nas trevas, ele agora vai fazer de forma muito mais efetiva na luz, porque esse é o propósito pelo qual o Senhor nos resgatou e nos chamou e nos libertou. A palavra de Deus nos impactando, é a palavra de Deus nos levando à reflexão, estas reuniões, esses ajuntamentos, esses momentos nos levar e nos impactar a querer orar mais, a querer participar da vida efetiva da igreja, sendo luz não simplesmente dentro das quatro paredes, que aí é muito fácil, mas sobretudo fora das quatro paredes. É dar continuidade ao ministério de Jesus. Irmãos, não tem como não falar, a gente vai ter que falar. Mas veja bem, tem pessoas que se dizem cristãs que investem mais tempo na política do que na igreja. Investem mais dinheiro na política do que no reino de Deus. Há crentes que brigam pelos seus candidatos, homens ímpios, mas não defendem as suas lideranças. Vem alguém falando da sua liderança e fazem ajudar.
Defendem homens ímpios, mas não defendem os próprios irmãos. Olha que doideira, olha que negócio doido, que evangelho é esse? Será que não dá para a gente ter? A gente não está na direção errada, a gente não está perdendo a nossa identidade. Quando Paulo diz a Timóteo que nós precisamos primeiro os domésticos da fé, ele está dizendo não é apenas suprir as necessidades, mas sobretudo os domésticos da fé, os irmãos, precisam ser blindados por nós. Não o erro, não o pecado, mas nós somos o corpo de Cristo e nós não podemos ver o corpo ser afetado e nada fazer. Meus irmãos, que evangelho é o que nós estamos vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Brigam, discutem, mas não faz o mesmo pelo reino de Deus. É isso que é terrível. Homens ímpios, adúlteros, pernósticos, não temem a Deus, e os crentes estão brigando por eles e detonando os irmãos, falando mal dos irmãos. Que evangelho é isso? Eu não estou entendendo. Qual é o papel da igreja? Muitas vezes nós defendemos o errado, desprezamos o que é certo, por estarmos em lados opostos. E o único lado oposto que a igreja tem é o reino das trevas. Nós cristãos estamos do mesmo lado, reino de Deus. Amém, igreja? Reino de Deus. Mas nesse período político, os crentes perdem a noção, perdem o pudor, perdem Jesus de vista. Aí eu te pergunto, se é cristianismo ou conveniência? Alguém já disse, eu não sei quem foi que disse, que a política une os piores inimigos e separam os maiores amigos. É assim ou não é? É assim ou não é, Lapão? É assim ou não é nessa igreja? É! Sentam juntos, mas no período político senta do outro lado. A gente falta com respeito com o próximo irmão. Que é isso? Quem te disse que eu tenho que estar do mesmo lado que você na política? E que você tem que estar do mesmo lado? Quem te disse isso? Nós temos que nos respeitar. Alguém, para repetir o pé, perguntou para mim bem assim: pastor, por que o senhor não vota em Lapão? Você está louco, rapaz? Você quer que eu voa? O senhor é um cidadão. Falei, sou. Mas, se eu votar contra você, como é que você ia me olhar? Eu não voto aqui, não faço campanha, não levanto bandeira. As pessoas falam, e se eu levantasse? Dividir a igreja. Falta de maturidade. Sabe, perca de identidade. A gente está se preocupando com coisas que não são tão importantes. E o pior, irmão, que deixa rastros de ódio, de rancor, de ressentimento. E as pessoas ficam feridas e magoadas. E veja o que diz a Bíblia. E a igreja, muitos crentes não estão lendo a palavra de Deus e não conhecem a palavra de Deus. Veja o que diz 1 João. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Uai, como é que nós somos irmãos, lavados no mesmo sangue, e não nos suportamos, e nos odiamos? Como é isso? Será que essa identidade não está equivocada? Não está na direção errada? Capítulo 3 de 1 João, o que é que João fala? Aquele que vive no pecado não é de Deus. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele vai falando, e ele vai
Aí ele vai para o versículo 11 e diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Porque o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. Devemos dar vida pelos nossos irmãos. E aí? A gente dá a vida pelo candidato, mas não dá pelo irmão. A gente dá a vida pelo que é errado, mas não dá a vida pelo que é certo. Porque no jogo de muitos que se dizem cristão, o que prevalece não é a consciência, é a conveniência. E o evangelho não é conveniência, o evangelho é consciência. Amém? Então muitas vezes a identidade está equivocada exatamente a identidade esquecida da igreja, exatamente porque a igreja se ocupa em realizar coisas erradas. Infelizmente. Segundo, quando a igreja passa a ser o fim, não o meio para atingir o fim. Quando é que a identidade da igreja está esquecida? Quando a igreja passa a ser o fim e não o meio para se atingir o fim. A ênfase da igreja nunca deveria ser: venha para cá simplesmente. Não. Deveria ser tão quanto saiamos fora das portas. A palavra eclesia significa fora, para fora, de dentro para fora. A igreja, ela não tem que estar preocupada simplesmente aqui dentro, mas sobretudo com o seu papel lá fora. E nós muitas vezes podemos nos opor à crença da nossa única obrigação. Muitas vezes a gente acha que é levar as pessoas ao templo, é trazer as pessoas para o templo. Estamos errados só com esse pensamento. O verdadeiro papel da igreja é influenciar fora das quatro paredes. Esse é o papel da igreja. Não é como você se comporta aqui dentro, não. Beleza, é lá fora. Como é que nós nos comportamos? Fora das quatro paredes. Esse é o papel verdadeiro da igreja. Qual é o que nós estamos fazendo? Qual tipo de influência que nós estamos provocando fora das quatro paredes? Isso pode ser no nosso trabalho, pode ser no nosso lazer, pode ser no período político ou não, pode ser nas nossas conversas. O fato é que tipo de influências nós estamos impactando fora das quatro paredes. 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E a gente faz de forma equivocada, de forma errada. A gente ama o mundo, a gente ama as coisas que há no mundo, a gente gosta de ser babado, a gente gosta de ser bajulado, a gente gosta de ser aplaudido, a gente gosta de ser favorecido, a gente gosta de tudo isso, independente das coisas do reino. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, e muitas vezes nós perdemos a visão do reino de Deus. Muitas vezes não temos feito a diferença. O que é que no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus fala? No capítulo 13 e diante. Quando ele fala do sal, ele usa dois sentidos figurados: do sal e luz. Que tipo de tempero eu e você como igreja aí fora estamos exalando? Qual é o perfume? Qual é o sal? Qual é a luz? Que tempero nós estamos exalando aí fora? Quando a pessoa fala assim: para eu ser crente como fulano, eu prefiro não ser. Isso não justifica. Mas e aí, será que nós estamos dando motivo? Tem gente que fala: eu não vou para a igreja, porque é fulano. Quando essas pessoas falam assim, elas esquecem o que está escrito em Lamentações 3,39. Por que se queixa, alma vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então é desculpa esfarrapada. Então veja bem, as pessoas se frustram e buscam culpados. A pessoa se frustra no casamento: ah, meu casamento está assim porque um presbítero não veio na minha casa, o pastor não veio na minha casa. Olha aqui para mim, você que é casado. Se você está com problema, quem procura quem está com problema? Quem é? É o médico que vai na sua casa? O médico já foi na sua casa sem ser chamado? Eu estou fazendo uma pergunta. Quando você precisa de médico, você vai para onde? Se você está com problema espiritual, ligue para o seu pastor, ligue para o seu presbítero. Ele não vai adivinhar que você está com problema, que você está passando por problema. Então pare de culpar os outros pelos seus problemas. As escolhas são suas. Nós
somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos. Alguém aqui dessa igreja já me ligou para eu não atender? Já me solicitou ajuda para eu não ajudar? Nunca aconteceu isso. Então, irmãos, se a gente está passando por problema, busque ajuda. Eu não quero conversar, compartilhar meu problema com o pastor. Compartilhe com um presbítero. Compartilhe com alguém da sua confiança que vai lhe ajudar. Mas pare de culpar os outros pelos seus problemas. Nós criamos os problemas e depois nós não queremos assumir as responsabilidades e jogamos para os outros. Jogamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vê a igreja como fim e não como meio. O fim de todas as coisas é quem? É quem? Cristo. A igreja é o meio e não é o fim. Na igreja, no templo aqui, nós aprendemos, nós somos doutrinados, nós somos orientados, é o meio. Mas o fim de todas as coisas é Cristo. Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo maior e menor. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo eternamente, conhecer e adorá-lo eternamente. Esse é o fim principal do homem. O fim não é a igreja, o fim é Cristo. A igreja é o meio. Então muitas vezes a identidade está esquecida, porque muitos, quando a igreja passa a ser o fim, não o meio. A igreja é o meio. E aí nós nos reportamos para Mateus 28, 18 a 20, quando fala da grande comissão, quando Jesus está falando para os seus discípulos de ir. Ele está falando, vocês são um meio para levar as pessoas ao fim, que sou eu, Jesus. Ele é o fim. O fim não é a igreja. Não é a igreja que salva. A igreja mostra os caminhos, mas na verdade, o fim é Cristo. Aí muitas pessoas se equivocam, Sandrinha, quando acham, eu estou na igreja, eu estou salvo. A igreja não é o fim, é o meio. Ela aponta caminho. Ela não pode salvar ninguém. Ela tem que orientar. Ela aponta os caminhos. É preciso que nós estejamos na igreja, mas lá fora da igreja, nós possamos brilhar para a glória de Deus. Sejamos luz para a glória de Deus. Façamos toda a diferença para a glória de Deus, impactando a sociedade ao qual nós estamos inseridos. E nós, como a igreja, estamos cumprindo esse papel? Ou nós estamos apenas nos conformando em quarta-feira vir aqui, quando vem, ou na escola dominical, ou no domingo à noite? Mas o nosso papel lá fora, como cristãos, é preciso a gente repensar o nosso cristianismo. E por último, a identidade esquecida da igreja, quando a igreja permite que a subcultura se instale e se torne o foco da igreja. Nós estamos muito familiarizados, sabe, com a subcultura cristã. Que tem a ver com o nosso bem-estar, que tem a ver com as nossas canções, com a nossa forma litúrgica, eu me sinto bem, aos livros que eu gosto de ler. Então, é muito agradável. E isso muitas vezes nos leva, sabe ao quê? Ao comodismo, ao estagnar. E Deus nunca falou para a gente estagnar. Deus nunca falou dessa subcultura fechada. Ao contrário, olha o que ele diz. Vai lá para Romanos 12. Todo mundo conhece esse texto. O que é que ele diz? Para tirar a igreja do conformismo, o que é que a igreja diz? Ele está dizendo assim, ó, não se conforme com a subcultura, mas vá contra a cultura. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual a boa, perfeita e agradável de Deus. Ou seja, a igreja precisa ir na contracultura. Nós não temos que nos aculturar o que é errado, nós não temos que nos aculturar com a religiosidade, nós não temos que aceitar tudo da cultura. A igreja é para ir contra a cultura, ou seja, a palavra de Deus contra aquilo que está fora dos parâmetros da palavra. Mas o problema é que a gente se conforma com tudo. Quando a Bíblia diz não se conformeis com esse mundo, não ameis o mundo, a gente está amando o mundo, está se conformando com o mundo. Quer ver uma coisa simples? Aniversário de crente, cerveja até no meio do tornozelo. Ué, cachaça no casamento de crente. Quem já viu isso, gente? Eu já. Mas é certo? A gente se acostuma com aquela cultura, né, que tudo pode, é cultural. Pode, tem nada, o que tem?
Ah, não pode tomar cachaça, mas pode tomar vinho. A Bíblia diz para não se embriagar com nada. Não pode, mas sabe, e por aí vai. Não, pastor, uma cervejinha sem álcool. Quem toma cerveja sem álcool é porque tem vontade de tomar cerveja. Aí para disfarçar, para justificar a sua escravidão, fala é sem álcool. Então é assim, gente. E a palavra de Deus fala para a gente ir contra essas coisas. A subcultura não pode se instalar na igreja, não pode ser o foco da igreja. A gente não pode se conformar em apenas vir aqui cantar umas canções, uma coisa boa, bonita, maravilhosa, e voltar para casa vazio. Não, ouvir uma palavra e não absorver. Não, a gente tem que ir contra essas coisas e falar: Deus, não me contento com nada mais do que a presença impactante do Senhor na minha vida. E que essa presença venha mexer com o meu coração, com o meu interior e provocar mudança. Se não se torna religiosidade, irmãos. E aí quando vem as provações a gente cede, quando vem as lutas a gente cede, porque não temos coragem de ir contra. Não temos. É assim mesmo o quê? É o bichinho, é a bichinha. Tem nada não. Isso é coisa de adolescente, é coisa de jovem. Todo mundo aqui, dos mais velhos foram jovens, foram adolescentes e não foram revoltados. Obedecia pai e mãe, ainda que não quisesse, mas obedecia. Honrava. Hoje os filhos acham que os pais têm a obrigação de criá-los até 50 anos. Hoje os filhos acham que os pais têm a obrigação de gastar com os netos. Os filhos acham que o pai tem a obrigação de criar neto, de pagar aluguel, de dar celular, de mantê-los. Não tem. Jovem nos Estados Unidos começa a trabalhar cedo. Ajuda dentro de casa, desde criança, a lavar louça, as coisas. E com 16 anos, ninguém já está trabalhando para ajudar dentro de casa. No Brasil, os pais são os escravos dos filhos. E alguém já disse: filhos, tê-los ou não tê-los? Complicado. É complicado. Tudo isso porque nós a igreja, estamos permitindo que a subcultura se instale e se torne o foco principal da igreja, e não é. A igreja está amarrada e fechada para o novo de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir as portas para as coisas do mundo, nunca, jamais. Mas nós temos que estar com o coração aberto para Deus trabalhar no nosso coração e na nossa vida. E que nós façamos o que é verdadeiro, o que é correto, o que é certo, o que é compatível com a palavra de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É isso que diz a palavra de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, você sabe quantas vezes aparece a palavra mundo? 16 vezes. E todas elas voltadas, Jesus falando para os discípulos que ele estava no mundo, mas ele não era do mundo, como também os seus discípulos estavam no mundo, mas não era do mundo, como a igreja está no mundo, mas não é no mundo. O mundo da igreja é espiritual. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque a igreja está no mundo, irmãos, para cumprir o propósito de Jesus. Semear a palavra para que os eleitos de Cristo ouçam e sejam libertos. E quando a gente fala isso, o pessoal: mas não pode ser assim. A gente precisa entender que infelizmente nós estamos perdendo a identidade. A que pátria nós pertencemos? Qual é a pátria? A gente está perdendo a identidade, Tininha. Estamos. A gente acha que a nossa pátria é isso aqui, Juliana. Não é. Não é. Tudo que a gente faz é voltado para aqui. Abra sua Bíblia em João 17. João 17. Olha aí, João 17.
Versículo 10, eu vou saltar alguns versículos, depois vocês pesquisem em casa, são 16 expressões do mundo. Versículo 9 diz, e por que eles que eu rogo? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e os que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Versículo 13, mas agora eu vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a vida, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando de propósito. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas estamos aqui para cumprir o propósito de Deus de levar a palavra aos escravos. Você não tem morada eterna nesse mundo, mas as pessoas se apegam demais, elas se amarram, elas amam as coisas do mundo, é prazeroso. Nós não pertencemos a isso. Mas a gente gosta demais das coisas do mundo. Isso é terrível. Isso é danoso. Coisinha simples. Fofoca é do mundo. Crente fofoqueiro. Comprar e não pagar é coisa de mundo. Mas muitos crentes fazem a mesma coisa. Fazem as mesmas coisas. Se o pastor chegar na igreja e falar, irmãos, vamos ter cuidado com as nossas vestimentas, esse pastor é ultrapassado. Vamos andar mais decentes. Vamos andar. Sabe por quê? O que prevalece na vida de muitos cristãos não é a consciência, é a conveniência. Me convém estar de boa, estar tranquilo. E não pode ser assim, irmãos. A igreja, que você queira ou não, que eu queira ou não, nós como igreja, é nosso papel fazer toda a diferença lá fora. As pessoas precisam olhar para nós e serem impactadas, ainda que elas não queiram, mas elas vão olhar e ver, realmente a igreja está fazendo o seu papel. Não é se ajuntar com o ímpio para falar mal de alguém, quem quer que seja. Chega na roda num grupinho, alguém está falando mal, você continua na conversa, não, você sai. Começou a falar da vida dos outros, saia, não me pertence. O que eu tenho a ver com isso? As pessoas chegam para detonar algum tipo de pastor, eu falo logo, olha, não entra nisso aí não, vai prestar conta a Deus como eu também vou. Então a gente acha que tem o direito de tomar o lugar do Senhor e julgar as pessoas. E Tiago diz que nós não devemos julgar o servo alheio. Não podemos, porque se assim o fizermos, nós estamos deixando de ser servo e passamos a ser juiz, e nós não somos juiz. Não somos. Então a gente precisa ter consciência. E o pior, que o mundo percebe o quanto nós estamos parecidos com ele, e nós não percebemos, a insensibilidade nossa. Quando a pessoa fala, uai, crente pode fazer isso? Por que ela faz isso? Porque ela entendeu, ela aprendeu, ela ouviu falar em algum lugar que o papel do crente é diferente. Um crente ir para redes sociais falar mal dos outros, está errado. Jogar indireta em rede social, está errado. Não é nosso papel, a gente tem que ser diferente. Aí Marcos chega para mim e fala, pastor, não estou falando com fulano porque fulano não falou comigo. Ué, problema dele, você continua falando, quem tem paz dá, quem não está não dá, quem não tem não dá. É o nosso papel, nós temos que agir diferente, nós não temos que ser igual. E quer ver uma coisa? Vamos lá para Paulo em Romanos 2. Veja o que é que Paulo fala em Romanos 2. Aqui é um tapa na cara de qualquer um de nós. Olha que negócio. É o que Paulo diz. Romanos 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, porém, que condenas que pratica tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?
Ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribua a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ou judeu primeiro também ao grego. Glória, porém, honra e paz, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecam com lei, pecaram mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, serve a eles a lei, mas a si mesmo. Esses mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhe também a consciência, os seus pensamentos mutuamente, causando-se ou acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Não adianta eu condenar e fazer, eu achar feio e fazer, eu ser contra, mas pela conveniência eu fazer a mesma coisa, não adianta. Nós somos luz, e luz tem que ser diferente para a glória de Deus, acabou. A gente não tem que usar, sabe, sair, não, o cristianismo é simples de viver, nós é que complicamos tudo. É simples, o evangelho é simples, nós é que complicamos tudo. Há uma música de Thales Roberto que diz que viver é Cristo é fácil demais. Nós é que complicamos tudo, e é. A gente quer amoldar o mundo da nossa forma e não é. Nós temos que nos amoldar à forma da palavra de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. E a igreja que Ele escolheu, a igreja que é você, que sou eu, que Ele libertou, que Ele salvou, e que o poder Ele deu à igreja, Ele deu para testemunhar de Cristo. Não é para vaidade pessoal, não é para autopromoção da placa denominacional, é para que o reino de Deus se expanda cada vez mais através da sua igreja. Vamos orar? Pedir misericórdia de Deus. Se a nossa identidade está esquecida, porque muitas vezes estamos focando as coisas erradas, peçamos direção a Deus para que foquemos no que é certo. Se a nossa identidade está equivocada, por a gente ver a igreja como um fim e não como um meio, vamos pedir misericórdia de Deus. Se nós temos a identidade equivocada por permitir que a subcultura nos desvie do foco, então vamos pedir a Deus graça para que nós possamos avançar no nome de Jesus. Vamos orar, coloque sua vida diante do Senhor. Dias difíceis, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua guardando, Deus continua protegendo, Deus continua sendo Deus. E a gente precisa pedir misericórdia para que a gente possa atravessar os desertos, os dias difíceis, sem nos dobrarmos diante do mundo. Para onde iremos nós, meu Deus? O Senhor tem palavra de vida eterna. Tu és a razão da nossa existência. E nos ajude, ó Deus, a não perder o Senhor de vista. Nos ajude a não sermos mais um no meio da multidão. Que o Senhor abençoe a tua igreja e levante a tua igreja como voz profética nessa sociedade. Como luz, como sal, como paradigma para o louvor da tua glória. Não permitas, ó Deus, que nos conformemos com esse mundo e que nem vivamos de acordo ao mundo, mas que possamos, ó Deus, ir de encontro a tudo aquilo que é incompatível com a tua palavra. Que sejamos sal que tempere e luz que dissipe as trevas no nome de Jesus. Abençoa este dia, o culto à noite, que possamos estar aqui para adorar, servir e sermos transformados pelo Senhor no nome de Jesus.